Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Por Dentro da Pós. Programa este composto pelos professores da pós-graduação da Uninter. Eu sou a professora Joyce Dias, faço parte do time da pós-graduação, coordenando parte ali dos cursos da área de educação. E hoje eu trouxe aqui para vocês, para esse programa bem importante, uma pauta também bem importante para falarmos aí a respeito do jiu-jitsu. O jiu-jitsu e sua contribuição para a formação integral dos estudantes. Então, um programa aí bem voltado para os pais que têm interesse em colocar os seus filhos para praticar esse esporte tão importante. Eu sou suspeito, meu filho treina jiu-jitsu desde os 2 aninhos, então, assim, já tem uma trajetória considerável aí nos tatames e eu sei da importância desse esporte para a formação e desenvolvimento dele. Para a gente dar início, então, a esse programa e a essa pauta, eu vou fazer a leitura aqui de um pequeno texto para a gente poder refletir a respeito dessa temática, tá bom? O jiu-jitsu vai muito além do esporte e da competição em si. No ambiente educacional, ele também pode ser uma ferramenta poderosa para desenvolver disciplina, concentração, respeito, autocontrole e também autoconfiança entre os estudantes. Mas na prática, como esse aprendizado do tatame podem refletir no processo de ensino-aprendizagem e também na vida pessoal desses alunos. É sobre essa relação entre esporte, formação e desenvolvimento humano que vamos conversar hoje com uma convidada muito especial que vive o jiu-jitsu e pode compartilhar experiências, desafios e transformações que essa prática proporciona. Hoje eu estou com a minha convidada, Luana Maria Vaz, 29 anos. Ela é advogada e professora de jiu-jitsu faixa preta e treina há mais de 15 anos. Luana, muito obrigada pela sua participação. Seja muito bem-vinda a esse programa e fala um pouquinho mais sobre você para os nossos telespectadores. Joyce, muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui hoje com vocês. Bom, como você fez um pouco uma breve apresentação minha, meu nome é Luana, eu pratico jiu-jitsu já há 15 anos que eu estou envolvida aí com esse mundo do jiu-jitsu. Sou advogada, sou faixa preta, sou árbitra de jiu-jitsu, estou entrando no mundo do MMA agora também, então sou árbitra de MMA também. E é isso, dou aula para as crianças, sou professora de projeto social, então aos sábados no projeto social 100 vezes mais em Colombo eu dou aula para turma feminina e turma masculina infantil, né? A gente acolhe ali as crianças da região, ensinamos defesa pessoal e a prática do jiu-jitsu em si. Sou professora de defesa pessoal também, dou aula em algumas escolas aqui em Curitiba. Então, é um prazer imenso estar aqui e estou à disposição do que eu puder ajudar. E falar sobre esse assunto, né, Luana? Porque, veja, quando a gente fala em jiu-jitsu, pensa, né, nessa arte marcial, a gente logo pensa em algo muito agressivo, em algo que pode machucar. Mas a Luana deixou bem claro, isso serve também para uma autodefesa, né? Com certeza. Principalmente para nós, mulheres, né? Pensar aí em uma arte marcial, poxa vida, eu vou me machucar. Não, muito pelo contrário, é para você, de repente, se proteger. E a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso também, principalmente para esse público feminino. A Luana vai trazer ali um pouquinho a respeito disso também. Vamos começar falando sobre o jiu-jitsu, como que ele ajuda no aprendizado e também no desenvolvimento escolar dos estudantes. Bom, o jiu-jitsu, quando você entra, né, numa aula de jiu-jitsu, quando você pisa no tatame, o jiu-jitsu ele requer muita concentração, né? Então, diferente de uma sala de aula, por exemplo, o professor passa matéria, tudo, você estuda, mais para frente você faz uma prova, mais para frente você faz um trabalho, mais para frente você põe em prática, né? Mas primeiro, geralmente a gente aprende, depois põe em prática, né? E no jiu-jitsu não, desde a primeira aula o professor mostra a posição e o aluno tem que colocar em prática na hora. Então ele precisa estar prestando atenção, senão ele não consegue fazer, né? Então, a gente tem algumas técnicas ali de manter o aluno envolvido e concentrado, né? Por exemplo, eu mostro a posição 3 vezes. Uma finalização, né? Um golpe que pega um braço, um estrangulamento ali, eu mostro 3 vezes. Nas 2 primeiras, eu mostro falando. Na terceira, eu já peço para me ajudarem. Então, acho que isso faz com que eles
se concentrem naquilo para poder colocar em prática depois. Acho que isso envolve muito a escola depois, né? Porque se ele precisa praticar ali a concentração. Então, na escola ele vai ter essa habilidade um pouco mais desenvolvida se ele tiver no jiu-jitsu, né? Foco, concentração, habilidade ali para resolver uma situação em tempo real. Então, acho que são esses valores assim que a gente consegue iniciar a criança na escola, né? Fazer um link ali entre o jiu-jitsu e a criança na escola. Sim, e assim, o foco, né? Aquela questão ali de você estar prestando atenção para depois colocar em prática. Quando ele leva isso para a escola, que ele também precisa prestar atenção ali no que a professora está falando, para que depois ele possa se desenvolver bem na resolução de um problema, Perfeito. Ou até mesmo na questão mais ampliada, né, do aprendizado, de pensar. Isso também está relacionado ali com o tatame no momento que ele está olhando, prestando atenção, vendo a professora explicar, depois ele vai colocar isso em prática, ele precisa lembrar de todos os detalhes. Raciocínio lógico. Raciocínio muitas vezes rápido, né? Porque só a gente que já presenciou uma competição, que passou aquele frio na barriga, muitas vezes eles estão competindo e eles precisam ter uma estratégia rápida para conseguir finalizar ou até mesmo pontuar mais. E acho que isso também está muito relacionado com o aprendizado, né? Em tempo real. Perfeito. Exatamente. Dando sequência aqui, então. Que valores e habilidades emocionais, né? Porque também envolve as questões emocionais, né? A gente precisa ter o emocional ali bem... Com certeza. Esse esporte desenvolve nos alunos. O jiu-jitsu, ele é uma escola de valores, né? Existem 3 valores bases que a gente pode falar sobre o jiu-jitsu, que é a disciplina, o respeito e a hierarquia. Sem esses três valores, você não consegue treinar o jiu-jitsu, você não consegue praticar o jiu-jitsu, né? Por ser uma arte marcial, a gente tem que ter os valores muito bem colocados e ensinados desde o primeiro dia de aula. Até para o aluno saber para onde ele está indo e o que ele está buscando, né? A partir do momento que se tem isso desenhado, facilita também essa compreensão da importância do esporte, né? Perfeito, isso mesmo. Então, a gente coloca esses valores em prática dentro do treino de jiu-jitsu e, para além disso, daí a gente entrando nos valores emocionais, na questão emocional, uma luta, né? É um esporte de combate. Uma luta, é um esporte individual, né? É 1 contra 1. Você tem 50% de chance de ganhar e 50% de chance de perder. Já começa por aí a questão emocional, né? Você ter que trabalhar essa possibilidade de perder. E a gente tem essa possibilidade a todo momento, né? Com certeza. Nem sempre estamos ganhando. 100%. Aí você perde, né? A gente começa... Claro, a gente não inicia um aluno direto numa competição, né? O treino serve para isso, para a gente ganhar, para a gente perder, para a gente aprender esse controle emocional, porque não é legal você perder, né? Mas ali você aprende, puxa, eu preciso do meu colega para eu evoluir. Exatamente. Né? Então, é muito importante que a criança desenvolva ali um autocontrole, ela desenvolve uma resiliência. Então, nesse sentido, é só vantagem, né, para a criança. E, em decorrência, assim, de ambiente escolar, perfeito. Sim. Né? Porque ali você vai desenvolver uma habilidade social da criança também, querendo ou não. Exatamente, até para administrar possíveis conflitos, que a gente sabe, né? A criançada às vezes vai para a escola, arruma ali um conflito, uma coisa, uma discordância ou outra. O jiu-jitsu não vem ali para você resolver esse tipo de conflito, né? Como se fosse no tatame, né? Muita gente pensa ali, vou colocar meu filho no jiu-jitsu, ele vai querer resolver tudo à base daquilo que ele aprende no tatame. Não, muito pelo contrário. Primeiramente, como a Luana comentou, ele vai aprender dos valores, e os valores envolvem isso, né? O autocontrole. O autocontrole, de você
trazer aquele esporte em benefício ou proteção quando for necessário, não, né, a qualquer momento, né? Então, não pense, não faça essa relação do jiu-jitsu com a violência, e sim com a proteção, o autocontrole, a autoconfiança, que é muito importante a gente desenvolver esse sentimento de autoconfiança desde pequeno para as crianças, né? E eu acho que o jiu-jitsu trabalha muito forte nisso. Eu sei porque eu acompanho lá em casa a minha cria, então eu sei que isso é muito importante mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre os impactos do jiu-jitsu, né? Quais são os impactos que podem ser percebidos na vida pessoal e social também dos estudantes? Bom, o jiu-jitsu ele traz muita confiança para a criança, para o adulto. Para quem quiser começar a treinar jiu-jitsu, você se percebe uma pessoa antes do jiu-jitsu, uma pessoa depois sim. do jiu-jitsu. E é importante lembrar, gente, que nosso assunto aqui não está relacionado somente às crianças, tá? O jiu-jitsu está disponível para qualquer idade. O jiu-jitsu é para todos. Isso, exatamente. E todos esses valores que a professora Luana comentou aqui, isso também serve para nós adultos, né? Com certeza. O jiu-jitsu é para todos, não tem idade para começar. Não tem classe social, o jiu-jitsu é para todos de verdade. Exatamente. Mas as habilidades sociais que as crianças podem desenvolver, a gente percebe que a pessoa às vezes entra mais tímida, a criança também entra mais tímida, e lá você consegue criar um vínculo com outras pessoas, né? Você consegue se desenvolver mais, você vê até que as pessoas elas saem de lá mais comunicativas, né? Mais seguras, né? Prestando um serviço ao próximo, por exemplo, né? Então, são esses benefícios assim que eu acho que impacta diretamente na vida de quem treina e na vida de quem ensina também, porque eu acho que vocês, enquanto professores, também recebem esse tipo de retorno, né? De ver essa evolução das pessoas que estão no tatame com vocês, né? Não tem como você entrar no jiu-jitsu e continuar sendo a mesma pessoa. Né? Você sempre vai melhorar em algum aspecto da sua vida, né? Seja em confiança, seja em técnica, né? Sendo uma pessoa melhor, aprendendo os valores que o jiu-jitsu passa. Então, é só vantagem, só benefício. Exatamente. Agora vamos falar um pouquinho, Luana, do jiu-jitsu voltado para nós, mulheres, né? As meninas, né? Você que já está há tanto tempo, há 15 anos treinando e agora treinando outras pessoas, né? Ensinando isso. Então, quando nós mulheres pensamos, nossa, eu com um kimono, né? Num tatame, né? Às vezes a gente acha isso meio improvável, mas não, né? Isso é totalmente possível e você é prova disso. E como que o jiu-jitsu pode fortalecer meninas e mulheres em termos de confiança, autonomia e também o protagonismo? O jiu-jitsu, na minha opinião, ele foi feito para mulheres, né? Ele é essencial para todas as mulheres, em qualquer idade, de qualquer peso, de qualquer classe social, de qualquer, como eu falei, o jiu-jitsu ele é para todos, mas para a mulher ele é especialmente importante. Né? O jiu-jitsu ele foi criado para a defesa pessoal. Então, é um esporte que é para o mais fraco saber se defender do mais forte, do mais pesado, né? Então, a defesa... A gente começa sempre... Eu sempre dou... Quando dou aula para o time feminino, eu sempre passo uma defesa pessoal. Porque a defesa pessoal é uma caixinha de ferramentas, né? Que a gente vai acrescentando ali, mas a gente não quer usar ela, né? Então, sempre tem um fortalecimento mental antes, para as mulheres saírem de situações que elas possam ter algum risco, né, de vida, alguma coisa nesse sentido. Então, a defesa pessoal é para elas não usarem. A gente não deseja que tenhamos nenhuma situação que seja necessário a utilização dessas técnicas. Porém, se acontecer, né, já você tem a caixinha. Você tem a caixinha de ferramenta, né? Se chega a acontecer um caso extremo, que você não tem condição de sair, que você não consegue sair daquela situação, que você vai precisar se defender, aí você vai abrir a tua caixinha de ferramenta e usar tudo que você sabe ali, né? Além disso, o jiu-jitsu é um esporte que ele mexe com todos os músculos do corpo.
Você faz um treino de jiu-jitsu, você sente tudo. Eu imagino. Você sente tudo. Eu ainda não tive essa audácia. Você sente tudo. Então, é um esporte que você mexe no corpo todo da mulher, né? É um esporte que você sai com a mente fortalecida. Quando você pisa num tatame, é incrível, mas você esquece tudo. Todos os seus problemas, toda a vida, o mundo inteiro acontece fora do tatame, mas você nem lembra que ele existe. Porque você está tão concentrada, tão envolvida com aquilo, que você não leva. É impossível levar um problema para dentro do tatame, né? Então, para a mulher, na minha opinião, o jiu-jitsu foi feito para a mulher. Né? Em questão de proteção, em questão de desenvolvimento corporal, desenvolvimento mental, fortalecimento mental, né? Então, na minha opinião, o jiu-jitsu é das mulheres. É das mulheres, olha aí que bacana. E tem alguma história, assim, que você lembra que foi muito impactante, que você pôde fazer parte, seja de mulheres, de crianças? Você falou do seu projeto social, que você também faz parte. Eu acredito que tenha mudado a vida de muita gente, né? Sim. Também. De mulheres, de crianças. Tem algum relato, assim, que você pode trazer pra gente? Eu né, nesses tantos anos que eu tô nessa caminhada de jiu-jitsu, a gente tem muitas histórias bonitas para contar, assim. Mas eu acredito que o que mais impacta na minha vida é o projeto social que eu dou aula aos sábados lá em Colombo, que é o projeto social 100 vezes mais. É um projeto muito lindo, porque a gente vê as pessoas ganhando confiança de volta, né? As meninas, as mulheres. Então, assim, eu vou lá, dou minha aula todo sábado. Uma vez na semana elas treinam, porque é a oportunidade que elas têm de treinar. Elas adoram, né? Depois que você pega o jeito... Nem falta mais. Nem falta mais. Você quer fazer todo dia, se pudesse, né? Então, quando eu ofereci, tem umas que se destacam mais, outras que gostam mais por outros motivos, né? Que não tem tanto um viés ali competidora, gosta mais de aprender a se defender, e tá tudo certo. Cada um tem o seu jeitinho. Sim, a preferência, né? Cada uma do seu jeito, né? Mas é muito lindo quando eu chego para uma aluna e falo assim, vamos competir? Desperta, Nossa, né? Acho que planta aquela sementinha ali, né? Aquele brilho no olhar é lindo, assim, porque você vê uma esperança através de um esporte que é tão lindo. Né? E que lá atrás, antes de dar início, era algo que não tinha. Parecia até mesmo impossível, né? De repente, a pessoa se vê dentro de um tatame, sendo ali influenciada pela própria professora. Isso é de encher os olhos, de trazer uma autoconfiança, um autocontrole e tudo aquilo que a gente vem falando desde o início, né? O esporte salva vidas, né? O jiu-jitsu, ele salva vidas. Salvou a minha, salvou a vida de tantas pessoas que eu conheço. É um esporte cheio de valores, é um esporte que te dá confiança, é um esporte que te dá autoestima, é um esporte que você fala, se eu consigo fazer isso aqui, eu consigo tudo na minha vida. Com certeza. Né? Eu vejo quando tá lá no tatame, o rally rola, eu digo, gente, né? Se consegue fazer isso pro meu filho, se consegue rolar lá no tatame, uma nota boa na escola vem. Você consegue, você é capaz. Com certeza. Né? Então, é nessa visão que eu acho que a gente tem que caminhar aí com as crianças, né? E, com Luana, certeza. Me fala um pouquinho sobre essa mistura. Você comentou agora do MMA, né? Como que é essa mistura do MMA com o jiu-jitsu? O que foi necessário para você fazer... Não digo uma migração, porque eu acho que você consegue fazer uma fusão ali, né? Das duas artes marciais. Mas como que foi aí, depois de quanto tempo de jiu-jitsu que você olhou para o MMA e começou a pensar nele? Eu tinha muito medo do MMA, para falar a verdade. Não, somos duas, né? Porque quem nunca teve medo do MMA, né? Eu tinha muito medo do MMA e eu sempre assisti o UFC, eu sempre gostei de assistir. Mas quando eu via aqueles cortes abertos, horríveis, eu falava, meu Deus, isso não é para mim. Até que eu comecei na arbitragem, né? Já tô, acho que há quase 3 anos na arbitragem do jiu-jitsu. E ali a gente faz bastante contato. Um colega meu me indicou, falou, Lu, você não quer
tentar fazer um estágio aí no MMA para ver se você gosta, né? Aqui a gente precisa tanto de mulheres representando o esporte, né? A luta. Acho que acredito até para quebrar esse paradigma que se tem masculino. Que é masculino, que é violento, né? Acho que de repente as mulheres conseguem aí trazer uma coisa mais leve aí para um esporte como esse, né? Com certeza. E a gente começar a se destacar, sim, né? Sim. O esporte é para todos. É para todos, exatamente. Não é masculino, né? Então, aí eu falei, poxa, vou topar essa oportunidade, vou ver, não custa, né? Se eu não gostar, eu falei até pro meu namorado em casa, eu falei, Gui, se eu não gostar, eu não vou? Dele, não, amor, eu confio em você. Confio em você, vai confiante que vai dar certo. E daí eu gostei. Então, semana retrasada, se eu não me engano, eu fiz um curso de arbitragem com o professor Osiris Maia, que é árbitro do UFC, pela comissão atlética aqui, que atende aqui no Brasil. Então, e foi um curso, sim, uma virada de chave na minha vida, porque eu já tinha feito alguns estágios, sempre de juíza lateral, né? Não fiz nenhuma luta ainda de árbitra central, ali no meio do octógono que intermedia a luta, né? Mas eu já tinha feito algumas lutas de lateral, e depois que eu fiz esse curso, eu fiz uma prova prática num octógono, super legal, assim, com atletas de verdade, sabe? Foi pra prática mesmo, prática, né? Muito legal. E eu fiquei apaixonada. Eu via as outras pessoas fazendo a prova antes de mim e eu falava, me escolhe. Quero tentar também, quero fazer. Foi uma virada de chave. Então, assim, o jiu-jitsu é meu amor, né? Eu sou apaixonada, é minha paixão. Sou apaixonada pelo jiu-jitsu. E ele sempre vai estar nas lutas, no né? ranking. No ranking das lutas, ele é meu top 1, sempre vai ser. Mas o MMA, ele é fascinante também. É um esporte muito legal de acompanhar. É um esporte muito prático, né? Ali você vê, você entende o que está acontecendo. O jiu-jitsu tem muita regra que as pessoas geralmente não entendem, né? Mas no MMA, ali é porrada, né? Eu imagino. E agora você falando um pouquinho de arbitragem, até, né, algo interessante, porque deve acontecer, deve não, né? Com certeza tem que acontecer um preparo muito grande para você chegar ao ponto, tecnicamente falando, de ser uma árbitra. Né? Como que foi também esse processo aí de você se tornar uma árbitra? No jiu-jitsu, pode ser árbitro faixa marrom e preta, né? Quando eu peguei a faixa marrom, eu já quis fazer o curso de arbitragem. Eu sou advogada, né? Eu estudo bastante. Sim. Eu sou advogada tributarista, piorou. Mais ainda. Então, eu estudo muito. Sim. É uma matéria que eu preciso estudar todo dia, muda todo dia com a reforma tributária, então nem se fale. Sim. Agora, né? Mas, quando eu peguei a faixa marrom e eu via que não tinha mulheres arbitrando, uma vez eu vi uma, volta e meia eu vi a outra. Eu falei, cara, por que eu não posso também? Sim, né? claro. Aí eu me inscrevi no curso de regras, estudei, fiz uma prova, tirei nota máxima nessa prova. E daí eu já iniciei o estágio. Foco e disciplina aí, ó, viu? O jiu-jitsu ensina. Exatamente. O jiu-jitsu ensina. Fiz essa prova, iniciei os estágios e daí depois a gente vira árbitra oficial. E daí vai para a prática mesmo. Daí vai para a prática mesmo. Na verdade, o estágio já é a prática. Já vai para a prática. Só que bem supervisionado daí, né? Com ponto ali e alguém exclusivamente para você. Um outro árbitro exclusivamente para você, para não... Criando um filho para o mundo do tatame. Depois a gente libera o filho para o tatame de vez, depois de concluídos os estágios. Exatamente. Então, mais um exemplo de que, né, o jiu-jitsu não é somente ali para você treinar e competir. Existem outras possibilidades, né, que você, a partir do momento que você está ali, né, imerso nesse mundo, nessa concentração, nesse foco que o jiu-jitsu traz, né, possibilidades para as crianças, para os adolescentes e para os adultos, né, não ser somente um treinador, um lutador, mas
né, outras possibilidades, um árbitro, inclusive as mulheres, né? Então, eu espero que... A gente está caminhando aí para o finalzinho do nosso programa, então, eu espero, com tudo que a fala da Luana traga esse incentivo, não só para os pais levarem as crianças para praticar um esporte que é super saudável. O jiu-jitsu é um deles, né? Existem diversos outros. Você pode procurar judô, taekwondo, né? Aqui o jiu-jitsu nós estamos falando porque a Luana, ela tem propriedade para falar disso. Agora o MMA também. E entender essas possibilidades que o jiu-jitsu traz, principalmente como benefício ali no processo de ensino-aprendizagem e também no desenvolvimento humano dessas crianças. Luana, para a gente finalizar, para quem está nos assistindo, principalmente os pais, os tutores, os responsáveis das crianças, quando for pensar em escolher uma escola, né, uma academia de jiu-jitsu, qual que é a primeira coisa ali que se deve prestar atenção para que se escolha, de fato, uma escola, um centro de treinamento de confiança? Você tem que observar os valores da escola, né? Eu falei muito aqui sobre os valores, mas isso foi o que eu aprendi. Sim. Né? A gente eu não conheço todas as escolas e como elas são. Mas eu acho que você tem que ir a fundo, assim, pesquisar o professor, quem que dá aula para a criança naquela academia, né? Como eles tratam aquela criança, qual é o sistema de graduação deles também. Mas eu acho que é importante você fazer uma pesquisa antes de colocar o teu filho para ver se é uma escola séria, né, de jiu-jitsu, para ver se é uma escola que leva os valores do jiu-jitsu a sério, né? Então, acho que tem muita escola boa em Curitiba, infantil, adulto, tem muita escola boa. É só olhar mesmo as referências e colocar o teu filho no jiu-jitsu, porque é sucesso. É sucesso. Até porque o jiu-jitsu, ele segue princípios já estabelecidos há muito tempo, né? E que cabe à escola dar sequência. Dar continuidade disso e colocar na prática mesmo, né? Eu queria até, inclusive, fazer um parênteses aqui, porque a Luana é a namorada do Guilherme. O Guilherme foi professor do meu filho por muito tempo, então eu tenho, assim, um carinho imenso por esse casal, em especial o Gui, né, que conheço há mais tempo, que fez parte do desenvolvimento, né, do Pedro, do meu filho. Então, hoje ele não pôde estar aqui com a gente, porque está treinando as crianças, está lá no tatame. Está dando aula. Né, tá dando aula, mas ele, numa próxima oportunidade, se Deus quiser, ele vai estar aqui com a gente para a gente dar sequência nesse assunto, que é bem importante. Então, meu muito obrigada pro Guilherme pela influência que ele teve na vida do Pedro e também a participação tua, Luana. Eu acho que um assunto como esse, uma pauta como essa, inspira muitas pessoas, né? Principalmente as mulheres, as mães, os pais que têm o intuito aí de colocar o seu filho no esporte. Então, muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Eu que te agradeço. Um prazer imenso, uma honra imensa. Uma pena que o Gui não pôde vir. Mas eu tô aqui representando ele. Com certeza, e muito bem representado. Com certeza. Muito, muito, muito obrigada, Eu Joy. que agradeço. Obrigada. Pessoal, eu agradeço a companhia de vocês no programa de hoje. Muito obrigada. Eu espero que isso tenha ali refletido na vida pessoal de vocês, dos seus filhos. Coloquem os seus filhos para assistir esse programa, as filhas, né? Para ver uma mulher maravilhosa falando aqui sobre o jiu-jitsu, sobre a importância de praticar esse esporte. E a gente se vê numa próxima. Até lá!